pessoal, eu sou Joselmo, professor de matemática do Cefet, Unidade Timóteo. Nessa aula de hoje daremos sequência ao estudo de integral definida. Vamos lá. Começaremos com um breve lembrete do que fizemos na aula passada. Então lá nós queríamos calcular a área da região R, que está abaixo do gráfico da função f de x igual a 1 menos x. E aí o que nós fizemos foi dividir essa região em n retângulos, de modo que Sn era a área, ou a soma das áreas de todos esses retângulos. E aí nós percebemos que quando o número de retângulos tendia para o infinito, o limite dessas áreas coincidia com a área da região R que a gente estava buscando. E aí, de um modo geral, o que nós fizemos foi o seguinte: dividir o intervalo 0, 1 em n subintervalos. Cada um desses subintervalos tinha sempre o mesmo comprimento, e aqui eu vou chamar de ΔX. E a altura do retângulo determinado pelo subintervalo era sempre o valor da função em um determinado ponto lá do intervalo. Por exemplo, nesse caso aqui, x1. Então, a altura do retângulo era f de x1. E aí, a esse retângulo aqui, nós associávamos o produto f de x1 vezes ΔX, que era justamente a área desse retângulo aí. E aí nós somamos todas essas áreas, né? O f de x0 vezes ΔX era a área do primeiro retângulo. F de x1, como eu falei, vezes ΔX era a área do segundo. Assim por diante, até a área do último retângulo, que era f de xn menos 1 vezes a largura do intervalo aqui, que era ΔX também. E aí, escrevendo isso na notação de somatório, o que nós tínhamos é uma coisa desse tipo, né? Somatório de 0 até n menos 1, de parcelas que são dadas sempre pelo produto entre f de x, para algum ponto dentro do intervalo, vezes o comprimento do intervalo. Vamos considerar agora um caso equivalente a esse, só que considerando uma função específica. Vamos considerar agora a função v de t. A função v de t supõe que representa a velocidade de um móvel no instante t, com t dentro de um certo intervalo de tempo que vai de a até b. Aqui, o gráfico da função v de t está representado aqui embaixo. E aí veja que é um gráfico que mostra que a velocidade é variável, com um certo trecho em que a velocidade é negativa. Bom, e aí suponha que a gente queira calcular o deslocamento desse móvel nesse intervalo de tempo. Bom, como nós sabemos, se a velocidade ela é constante no intervalo de tempo, então o deslocamento ele é dado pelo produto entre a velocidade e o intervalo de tempo que você realizou aquele deslocamento. Isso caso a velocidade seja constante. Mas não é o nosso caso, porque a velocidade aqui é variável. E aí o que é que nós podemos fazer? Ao invés de achar diretamente o valor desse deslocamento, a gente pode tentar encontrar uma aproximação desse deslocamento, assim como foi feito no cálculo de área mostrado na aula anterior. E de que maneira que nós podemos fazer essa aproximação? Ora, nós podemos dividir o intervalo AB, intervalo de tempo AB, em n subintervalos de tempo. Vamos supor que cada um desses subintervalos vai ter um tamanho ΔT. E aí nós vamos fazer uma aproximação do deslocamento desse móvel em cada um desses subintervalos. De que maneira? Bom, fixamos um determinado instante de tempo dentro do intervalo, por exemplo esse, e aí olhamos para o valor da velocidade nesse instante de tempo. E aí veja, quando eu olho todo o intervalo, a velocidade dentro do intervalo ela é variável, né, de acordo com a função. Só que o que nós vamos fazer é supor que a velocidade nesse intervalo é constante igual a esse valor. Ora, então se a velocidade é constante, se eu estou supondo que a velocidade é constante igual a esse valor dentro daquele intervalo, então aquela formulinha anterior eu posso usá-la. Significa dizer que nesse intervalo houve uma variação do deslocamento e essa variação é dada pelo produto velocidade vezes o ΔT, que é um intervalo de tempo aí, o tamanho do intervalo de tempo. Agora, observe um detalhe, esse valor de deslocamento que nós estamos associando a esse intervalo de tempo aqui,
ele é dado pelo produto da função vezes o comprimento do intervalo. Ora, mas o que é isso que nós vimos na aula passada? É justamente a área desse retângulo, que tem base ΔT e altura V de t. Então, veja que neste caso, supondo, claro, que a função aqui é positiva, a área do retângulozinho determinada pelo intervalo representa o deslocamento do móvel, né, cuja velocidade é dada por essa função. E aí nós vamos tentar fazer isso para cada um dos subintervalos. Vamos tentar achar uma aproximação do valor do deslocamento. E aí escolhemos um ponto qualquer dentro do intervalo, olhamos a velocidade, ou assumimos que a velocidade em cada subintervalo é dada pela velocidade nesse ponto, e aí fazemos o produto função no ponto vezes o tamanho do intervalo para cada um desses subintervalos. E aí vai ser representado por todos esses retângulos aí. Então, por exemplo, a área desse retângulo, né? Supondo, como é o caso, que a função é positiva nesse intervalozinho. Então, aqui o produto V de T1 asterisco vezes ΔT1 vai nos dar o deslocamento nesse intervalo, que por sua vez vai coincidir com a áreazinha desse retângulo aqui. Ou vai dar uma aproximação do deslocamento nesse intervalo. E aí o próximo passo, o que é? É somar os deslocamentos em cada um desses subintervalos. Então, quando eu somar os deslocamentos em cada um desses subintervalos, eu vou ter uma aproximação do deslocamento total do móvel, cuja velocidade é dada pelaquela função. O que é de se esperar, como nós fizemos no caso da área, quando a gente calcula o limite dessa soma, quando o número de subintervalos ele vai para infinito, o resultado disso é exatamente igual ao valor do deslocamento. E aí veja que nós temos uma função, de forma que o cálculo de uma certa grandeza associada a essa função nos leva ao limite de uma soma como essa daqui, que é equivalente ao cálculo de área lá para a função que a gente pegou. Então é comum, dependendo da grandeza que você quer calcular associada a uma determinada função, é comum você se deparar com limite de somas como essa daqui. E aí, por esse motivo, nós damos um nome especial para esse limite aqui. Então, o limite dessas somas, quando existe, claro, ele é chamado de integral definida de f no intervalo AB. Bom, e aí veja que a integral definida ela é definida a partir de um limite. E aí, quando esse limite existe, obviamente o valor dele vai ser um número. E o símbolo que nós vamos utilizar para representar esse número é esse símbolo aqui. E aí observe alguns detalhes. Por exemplo, aqui no símbolo nós temos um dx, e esse dx ele vem justamente desse ΔX, que representa o comprimento do intervalozinho lá, né? Na notação nós temos a função f de x, que é a função a qual nós estamos calculando a sua integral, está representada aqui. E além disso, tem o limite de somas aqui, né? Então aqui você tem uma soma, em que essa soma, ela, lá na sua notação, ela é representada por uma espécie de S, seria esse símbolo aí, é o símbolo da integral. Além do mais, para identificar que nós estamos calculando a integral definida na função no intervalo específico, nós colocamos aqui os limites de integração, né? Que A, B, os limites do intervalo lá. Vamos a algumas observações. A primeira delas, quando o limite dessas somas existe, nós falamos que a função f ela é integrada. Então, quando existe o valor do limite, ou seja, quando existe a integral definida, a gente fala que a função f ela é integrável no intervalo lá que você está analisando. E aí, como exemplo, a função f de x igual a menos x, ela é integrável em 0, 1. Por que nós sabemos? Porque na aula passada nós calculamos o limite das suas somas. E aí nós vimos que o valor do limite ele é igual a meio, ou seja, ele existe. Então, se o limite existe, a função é integrável, e o valor da integral, que corresponde ao valor do limite, é igual a meio. E aí, nesse caso, a integral de 1 menos x dx de 0 a 1 é igual a meio
que é o valor do limite. Outro exemplo, né, a função v de t, que representava a velocidade do móvel no intervalo AB, ela é integrável também, porque naquele caso nós supomos que o limite existia. E aí, se ela é integrável, o valor da integral é o valor do limite, que por sua vez é igual ao deslocamento. Então veja, a integral da função velocidade no intervalo de tempo que vai de A até B representa o deslocamento do móvel que se movimenta de acordo com aquela velocidade. Agora veja, uma pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: como que faz para garantir que uma dada função ela é integrável sem necessariamente verificar que o limite dessa função existe, ou o limite dessas somas existe? Bom, o próximo resultado ele nos dá uma condição suficiente para garantir que a função ela vai ser integrável. Então, se a função que nós estamos trabalhando ela é uma função contínua dentro do seu intervalo, certamente ela é integrável, ou seja, aquele limite vai existir. E aí, com isso, nós conseguimos verificar se uma dada função ela é integrável, ou seja, se ela possui a integral definida, simplesmente olhando o fato dela ser contínua dentro do seu intervalo. Como exemplo, a função f de x igual a cosseno de x, ela é contínua no intervalo de 0 até π. Então, nós sabemos que essa função é integrável, ou seja, existe o valor da integral da função cosseno no intervalo de 0 até π. E aí, claro, surge agora um outro problema, né? Nós sabemos que ela é integrável no intervalo de 0 até π, nós sabemos que isso aqui existe, esse número existe. Agora, o problema é como determinar esse número, ou qual o valor desse número. Agora vamos ver algumas propriedades que surgem a partir da definição da integral definida. A primeira delas é a seguinte: ela diz que a integral de uma constante vezes a função é igual a constante vezes a integral da função. Então, basicamente o seguinte: a constante que aparece multiplicando a função dentro da integral, ela pode sair multiplicando a integral. Segunda propriedade diz que a integral da soma de duas funções é igual à soma das integrais. Então, se eu quero calcular a integral de f mais g, eu calculo a integral de f, depois calculo a integral de g e somo os resultados. Terceira propriedade diz que a integral de uma função no intervalo de a até b pode ser desmembrada como a soma de duas outras integrais, da seguinte maneira. Então, aqui está o intervalo de a até b, e aí você quer calcular a integral nesse intervalo. Então, eu posso considerar um número c dentro do intervalo AB, e aí a integral de a até b ela é dada como sendo a soma da integral da mesma função de a até c, mais a integral da mesma função no intervalo restante, que é de c até b. Quarta propriedade diz que se você integrar uma função num determinado intervalo em que o extremo inferior do intervalo coincide com o extremo superior, o resultado dessa integral vai ser zero. Quinta propriedade, a integral de uma função no intervalo de a até b, ela é igual à integral dessa função no intervalo de b até a, porém com o sinal trocado. Ou seja, se você inverte os limites de integração da sua integral, então o resultado da integral vai ter o sinal trocado também. E a última propriedade diz que se a função ela não é positiva no intervalo de a até b, então a integral dessa função no intervalo a até b pode ser dada em termos da área da região limitada pelo gráfico da função e o eixo x, porém com o sinal trocado. Então, se a função é negativa, a integral da função no intervalo é igual ao valor da área com sinal negativo. Para finalizar, vamos ver um exemplo de como podemos usar essas propriedades para calcular a integral de uma função. Então, determine o valor da integral definida da função x menos 1 no intervalo de 0 até 3. Bom, se a gente olhar para o gráfico da função y igual a x menos 1, então essa reta azul, a região limitada pelo gráfico da função e o eixo x está marcada de verde. E aí veja que você tem uma parte da região, ou uma parte da função, que é negativa dentro do intervalo de 0 até 3.
Então, nós podemos calcular essa integral em termos da área dessas duas regiões aí. E aí, primeiro, usando uma das propriedades que nos permite dividir a integral em duas, então a integral de 0 até 3 vai ser a integral de 0 até 1 mais a integral de 1 até 3. Então, a integral nessa parte mais a integral nessa outra parte aqui. Observa que a função no intervalo de 0 até 1 ela é negativa. Então, pelo que nós vimos, a integral nesse pedaço vai ser igual ao valor da área a 1, porém com sinal negativo. No intervalo de 1 até 3, a função é positiva. Então, a integral da função vai ser igual à área da região A2. A área da região A1 é a área de um triângulo de base 1 e altura 1. E aí vai dar meio. A área da região A2 vai ser a área de um triângulo de base 2 e altura correspondente ao valor da função em 3, que é justamente 2. Então, 2 vezes 2 dividido por 2 dá 2, e aí o resultado da integral vai dar 3 sobre 2. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos e bons estudos.